todo investidor que investe em renda variável, que investe em ações, que investe em fundos imobiliários, em ETFs, tem que declarar o imposto de renda obrigatoriamente. Se você só possui investimentos de renda fixa, você não precisa se preocupar com a declaração de imposto de renda, caso você não se encaixe nos limites da receita, mas se você comprou ações, comprou e vendeu ações, fundos imobiliários, ETFs, você tem sim que declarar imposto de renda, e esse é o grande medo, é o bicho de 7 cabeças para todo investidor, principalmente para os investidores iniciantes. Mas não se preocupe, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como declarar suas ações, os seus investimentos na Bolsa de Valores, na declaração de imposto de renda da Receita Federal. Eu sei que pode parecer um tanto quanto complicado, mas eu vou mostrar para vocês passo a passo como fazer essa declaração e mostrar que é muito simples, desde que você tenha uma organização e desde que você acompanhe esse vídeo até o final. Eu vou mostrar que não é tão difícil assim e que você mesmo pode fazer essa declaração. Bom, duas coisas são muito importantes antes de você começar a declarar, e essas coisas são basicamente baixar o aplicativo da Receita, que está no site do governo, da Receita Federal. Então você vai ter que acessar esse site e baixar o aplicativo para conseguir declarar. Para quem quiser, eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês baixarem o aplicativo e começarem a declarar o seu imposto de renda agora. E o outro ponto importante é que você tem que ter os dados para declarar o seu imposto de renda. E esses dados você pode conseguir com a sua corretora, com o seu banco ou qualquer instituição que tenha a ver com os seus investimentos. Então, por exemplo, eu posso conseguir a minha posição e os meus rendimentos com ações com a minha corretora. No caso, eu uso o Banco Inter, então eu posso solicitar para eles esses informes de rendimentos. E você tem que pedir para a sua instituição. Normalmente as corretoras já disponibilizam no próprio aplicativo assim que fica disponível. Então, se você for consultar lá no menu, a maioria delas vai ter uma opção para imposto de renda e você vai conseguir os seus rendimentos e suas posições em ações. Caso você não consiga essas posições com a sua corretora, você pode solicitar para os bancos custodiantes das suas ações. Então, toda empresa tem um banco custodiante que cuida das ações e dos rendimentos daquela empresa para a distribuição desses proventos. E você pode solicitar para esses bancos que cuidam dessas ações os informes de rendimentos e as posições consolidadas no ano que você tem que declarar. Os principais bancos escrituradores são o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco do Brasil. E basta acessar o site ou até mesmo ligar ou ir para uma agência e solicitar esses informes que eles vão ser obrigados a te disponibilizar. Outra forma de se conseguir essas posições e esses rendimentos é pelo canal eletrônico do investidor, porque lá você tem todas as suas posições consolidadas do período e os seus rendimentos também. E a última forma é que você recebe por cartas esses rendimentos e essas posições. E provavelmente, se você colocou o endereço certo lá na sua corretora, você vai receber essas cartas com as posições daqui a algum tempo. Então tente juntar todos esses dados para ter certeza do que você tem que declarar e organizar isso de forma que fique mais fácil para você fazer essa declaração. Tendo tudo isso em mãos e instalado o aplicativo da Receita Federal para declaração, basta você abrir o aplicativo, como eu vou fazer aqui para vocês. Acessando o aplicativo, você vai ter 3 opções: de nova declaração, declaração em preenchimento e declarações transmitidas. Aqui você tem que selecionar a declaração de ajuste anual, que é a declaração anual que você tem que fazer de imposto de renda. E aqui vai ter 3 opções: de você importar a sua declaração do ano passado para já ter uma base. Se você já investe há 2 anos ou mais, você pode importar sua declaração e você vai ter mais ou menos todos os dados lá, bastando apenas atualizar esses dados e informar o que você comprou e o que você vendeu. Você vai ter a opção de iniciar declaração a partir da pré-preenchida e você vai ter outra opção de iniciar declaração em branco. Se você já tiver declarado, você pode clicar aqui em iniciar importando declaração de 2020 e basta selecionar o arquivo da declaração, apertar em OK, que ele já vai trazer todos os dados do ano passado. Mas como aqui eu vou mostrar para vocês do zero, eu vou clicar aqui em iniciar declaração em branco. Você vai colocar o seu CPF, colocar o seu nome completo e dar um OK. Depois disso, o primeiro passo é você ir em identificação do contribuinte, e aqui você vai colocar todos os seus dados, seu endereço, seu e-mail, seu celular, sua data de nascimento e tudo mais para se identificar e só depois declarar as suas ações e os seus dividendos e rendimentos. Lembrando sempre de flagar a opção de ajuste anual original. Bom, o primeiro passo que você tem que fazer é declarar as ações que você possui, que você guarda com você. E para isso, a gente vem aqui em Bens e Direitos, coloca Novo, coloca o código 31, que é o de ações, flaga a opção titular, caso as ações sejam suas,
E caso as ações sejam de algum dependente seu, você coloca dependente, mas aqui eu vou colocar no caso titular. Depois disso, você coloca a localização das suas ações, onde você comprou essas ações. No caso, foi no Brasil, então você está negociando essas ações na bolsa aqui do Brasil, e é o país que você vai colocar, cujo código é 105. Posteriormente, você vai colocar o CNPJ da empresa que você comprou. Então basta colocar aqui o CNPJ e depois você vai colocar a discriminação que você precisa informar para a Receita, que é basicamente a quantidade de ações que você comprou daquela empresa, o tipo de ação, se é preferencial, ordinária ou unit, o nome da empresa, o nome social da empresa, aqui no caso Itaúsa Investimentos, Itaú SA, e o código de negociação na Bolsa de Valores, que é ITSA4. E ainda pode colocar o custo total, o valor que você pagou por essas ações. Lembrando que não é o valor atual das ações, é o valor que você pagou. Logo abaixo você vai ter dois campos para preencher. Um campo de situação em 31/12 de 2019 e um campo de situação em 31/12 de 2020. Caso você tenha comprado a ação em 2020, você só preenche o valor final com o valor que estava lá em cima, 232,68. E caso você já tenha comprado algumas ações em 2019, você vai ter que colocar o valor que você tinha nesse ano específico. Então, se no final de 2019 eu tinha R$100 em ações da Itaúsa, basta colocar aqui R$100 e você vai ter declarado certinho a quantidade de ações que você teve no final de 2020 e que você tinha antes, caso você tenha começado a investir antes de 2020. Depois disso, basta clicar em OK e pronto. Lembrando de fazer isso individualmente e com cada ação que você comprou e permaneceu com essa ação até o final de 2020. Bom, e caso você não tenha ficado com a ação até o final e tenha vendido ela no ano de 2020, você tem que declarar o ganho que você teve, e se essa venda foi abaixo de 20 mil em cada mês, esse ganho é considerado isento e você tem que declarar ele aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. Clicar em novo, colocar o código 20, que é o de ganhos líquidos em operações mercado à vista. Aqui você vai selecionar a opção titular e vai colocar o valor que você teve total de ganhos isentos no ano. Então basta colocar aqui o valor do lucro que você teve de ganhos isentos, de ganhos abaixo de negociações a 20 mil no mês. Então vou colocar aqui de exemplo R$600 e vou dar um OK. O próximo passo é declarar os dividendos que você recebeu no ano. E para isso você também vem aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, clique em novo, coloca o código 09 de lucros e dividendos recebidos, coloca o CNPJ da empresa que pagou o dividendo para você e coloca o nome da fonte pagadora, que no caso é Itaúsa Investimentos, Itaú SA. E aqui abaixo você coloca o valor que você recebeu de dividendos no total. Por exemplo, eu vou colocar aqui R$50 e vou dar um OK. Além dos dividendos, a gente também tem que declarar os juros sobre capital próprio, que é um tipo diferente de rendimento aqui do Brasil. E o juros sobre capital próprio não é um rendimento isento, ele é um rendimento com tributação exclusiva na fonte. E para declarar esse tipo de rendimento, você vem aqui em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, clique em novo, coloca o código 10 de juros sobre capital próprio, coloca o nome da fonte pagadora e o nome da fonte pagadora também, que ele vai preencher automático depois que você colocar a primeira vez. Depois disso, você coloca o valor que você recebeu, no caso vou colocar 50 também e vou dar um OK. E quando se trata de rendimentos, também pode acontecer da empresa declarar que vai pagar rendimentos para você, mas que não vai pagar no ano de 2020, e sim no próximo ano. Então esses rendimentos, eles ficam como se fossem seus, mas ainda não foram pagos. Então você não pode declarar em rendimentos que você recebeu. E o jeito certo de declarar esse tipo de investimento é aqui em bens e direitos, colocar novo, coloca o código 99, que é de outros bens e direitos, com a localização também no Brasil, e colocando a discriminação, que no caso você vai colocar proventos a receber da empresa tal, aqui no caso está a Itaúsa, e colocar o CNPJ da empresa que você vai receber esse dividendo. E aqui embaixo você coloca o quanto você vai receber, no caso eu vou colocar R$50 também, só de exemplo. Basta dar um OK e você já declarou os seus proventos que você ainda não recebeu, mas vai receber futuramente. E por último, para declarar suas negociações, que você vendeu mais de 20 mil no mês, ou seja, rendimentos que não têm isenção, que são tributáveis, você tem que vir aqui em renda variável, clicar em operações comuns e day trade, e aqui você vai colocar o lucro da operação que você fez no mês. Então vamos supor que eu obtive um lucro de 2 mil com venda de ações no mercado à vista, e aqui embaixo eu também posso colocar o resultado negativo que eu tive nos meses anteriores,
para compensar o lucro que eu tive nesse mês. Então eu posso abater o que eu vou ter que pagar de imposto com base no prejuízo do mês anterior. Como vocês podem ver, o próprio aplicativo já calcula o quanto você vai ter que pagar de imposto, mas aqui embaixo você ainda tem que preencher o imposto que foi retido na fonte nas suas negociações. Todo tipo de negociação na bolsa tem imposto retido na fonte, então você vai ter que conferir lá na sua nota de corretagem que você pediu para sua corretora para ver quanto você já pagou de imposto e colocar aqui para bater no que você vai ter que pagar ainda. Caso você já tenha gerado a DARF e pago esse tipo de imposto, você coloca aqui embaixo também o imposto que você já pagou, o imposto pago, para você não precisar pagar mais nada. Lembrando que essas operações acima de 20 mil têm que ser declaradas mês a mês. Então, se você vier aqui no cantinho, você vai ver que mês a mês você vai ter que declarar o seu lucro mensal, caso você tenha negociado acima de 20 mil. E para operações day trade, é esse mesmo processo que eu expliquei agora. Bom, depois de declarar tudo isso e conferir tudo para ver se está tudo certinho, você vem aqui em declaração e clica em entregar declaração. Lembrando que eu vou deixar todos os links que você precisa para fazer sua declaração aqui embaixo na descrição. Bom, se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Eu espero que esse vídeo tenha mesmo te ajudado a declarar seus investimentos, declarar suas ações. E futuramente eu também vou trazer vídeos ensinando a declarar fundos de investimento imobiliário, ações lá no estrangeiro e outros tipos de investimentos. Então, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal para ter mais vídeos assim, para aprender a declarar os outros tipos de ativos. E é isso aí. Valeu e tchau, tchau.